Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Com muito prazer que nós estamos realizando mais uma vibração mensal na nossa casa espírita, né, o Centro Caibar Schutter de Pompeia. E antes de iniciar a nossa conversa de hoje, nossa pequena mensagem, né, para executar nossa vibração, que é tão importante para a nossa casa, para os trabalhos que lá são executados, nós vamos fazer uma prece, uma breve prece. Senhor Deus, nosso Pai amado e querido, é com muita alegria, com muita satisfação que agradecemos a mais uma oportunidade de estarmos todos juntos aqui, reunidos, imbuídos do mesmo objetivo, de oferecer o pouco que temos, Pai, para os trabalhos da nossa casa espírita, para os nossos mentores e trabalhadores de lá. E rogamos, Pai, a Tua ajuda e a Tua proteção para que possamos, durante essa conversa, passar a mensagem de forma correta, de forma inspiradora, de modo que todos nós possamos sair mais leves, mais confortados e mais convictos da Tua presença na nossa vida, Pai. Que assim seja. Bom, pessoal, como é de hábito, então, nós realizamos no nosso dia de vibração, o primeiro sábado de cada mês, ok? Nós realizamos um pequeno estudo, um breve estudo, de forma a promover algum debate. E nesse ano, né, nós já estamos com essa limitação devido ao nosso isolamento social da pandemia, mas tão logo seja possível, vamos estar juntos. Hoje nós vamos então ler uma lição e fazer alguns comentários que está no livro Jesus no Lar, que é um livro psicografado por Chico Xavier. Então vou colocar a capa dele aqui, ó. É uma capa antiga, tá? Já existe uma capa nova. É um livro muito bacana, onde nós temos várias lições de moral evangélica, de moral de Jesus, presentes nele. Então é um livro que eu recorro bastante a ele, seja para fazer uma leitura edificante mesmo, né? Ou mesmo seja para fazer o nosso evangelho no lar, tá? A lição que nós vamos ler está no capítulo 28, chama A Resposta Celeste. Provavelmente muitos já conhecem essa lição, mas vale a pena a gente conversar e sempre relembrar dela. E ela é bacana, porque eu escutei de um amigo meu do trabalho, tá? Não é espírita, ele frequenta outra religião, e ele contou essa história para mim por telefone, com outras palavras, num assunto que não vem ao caso agora. E eu achei muito bacana. Eu falei para ele, olha, nós temos também essa lição, foi transcrita, psicografada por Chico, né, num dos livros, e me inspirou a trazer ela aqui hoje, tá? Então, nós vamos ler a lição e depois a gente faz comentários, ok? Quem quiser acompanhar, então, e quem tem o livro Jesus no Lar, é capítulo 28, mas é bem simples e rápida. Então, já a história. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto à resposta do alto à súplica dos homens, Jesus respondeu com essa história, né, para a elucidação geral de quem estava ali com ele no momento. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, ou seja, eram longas viagens, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era amedrontadora, ele orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu em frente. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de uma larga e confortadora cova, provavelmente procurando algum abrigo, né, para passar a noite, à margem da trilha que avançava.
E acariciando o animal que o seguia, aquele cãozinho, vigilante, dispôs-se a deitar nessa cova e dormir. Ele começou a se instalar pacientemente, mas uma espessa nuvem de moscas vorazes o atacou ele, o cão, obrigando a retornar ao caminho, ou seja, ele não conseguiu ali repouso que ele pretendia. O ancião, então, continuou a jornada, quando ele se deparou com um volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava em duas direções. Uma ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia muito boa, muito sedutora, porque, mesmo envolvida em sombras da noite, semelhava-se a extenso lençol branco. Então o santo pregador pretendia ganhar outra margem, arrastando o companheiro obediente, o cãozinho, quando a ponte se desligou das duas bases, estalando e quebrando por inteiro. Puxa, ele foi atravessar a ponte e a ponte quebrou. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se então embaixo da árvore, convenientemente, porque o firmamento anunciava tempestade por vários trovões longínquos que ele estava ouvindo. A árvore respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que logo um dos troncos vigorosos que a árvore tinha caiu, partido, sem remissão. Aí começou a chover. E então, exposto à chuva, o peregrino movimentou-se mais adiante, ou seja, ele continuou a jornada. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e aí ele suspirou aliviado, falou, puxa, enfim, um lugar para eu me abrigar. Aí ele bateu a porta, e um homem muito ríspido veio atender ele, e ele foi muito claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse o ancião, o pregador foi constrangido a seguir além, ou seja, continuou a viagem. Mais adiante ele acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, já estava chovendo muito, nas cercanias dessa casinha campestre. No entanto, a breve espaço de tempo, notou que o cão, aterrorizado pelos relâmpagos sucessivos, fugiu ao uivar, perdendo-se nas trevas. O ancião, então, o velhinho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite inteira ao relento, na chuva. Alta madrugada, ele ouviu alguns gritos e palavrões que ele não conseguia distinguir direito, sem poder precisar inclusive de onde eles vinham, mas ouviu. Ficou intrigado e esperou alvorecer. E quando o sol ressurgiu resplandecente, ele ausentou-se do esconderijo, vindo a saber por intermédio de camponeses aflitos que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando todos os moradores dessa choupana, daquela casinha que ele bateu. Repentina luz espiritual aflorou-lhe a mente. Ele compreendeu que a bondade divina o havia livrado dos malfeitores e que, afastado dele o cão que o uivava, lhe garantiu a tranquilidade de repousar até o amanhecer. Interessante já, né? Informando-se que ele tinha seguido um caminho oposto à localidade de destino, provavelmente naquela bifurcação ele, à noite, não divisou onde que ele tinha que ir, então ele fez uma marcha de volta para aquele ponto, né, para pegar o rumo certo e retificar a viagem.
E junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca que ele tinha visto lá do outro lado não passava de um pântano traiçoeiro, em que muitos viajantes imprevidentes haviam sucumbido antes. O velhinho agradeceu o salvamento do pai, que o pai lhe enviara, e, quando alcançou aquela árvore tombada, um rapazinho que estava lá observou-lhe o tronco, que era antes acolhedor, né? E disse que aquilo era um conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara em tantas situações, né? Procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de serpentes perigosas. Aquela cova que ele foi atacado por um enxame de moscas. Endereçando então infinito reconhecimento aos céus pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho da sua tarefa. Então Jesus, nesse ponto da curiosa história que ele contou para o Bartolomeu e para as pessoas que estavam ali com ele, ele fitou então Bartolomeu demoradamente e terminou dizendo: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Bom, essa é da história, ela está dessa forma no livro Jesus do Lar. Como eu disse, eu ouvi ela de outras formas já, tá? Essa é a forma que Chico transcreveu no seu livro. E ela é muito bacana, porque ela traz bastantes ensinamentos, bastante lições para nós. Então, qual que é o resumo disso tudo? A viagem do pregador mostra a própria jornada da nossa vida, mostrando muitas vezes caminhos que são longos, que nós não conseguimos saber realmente aonde nós vamos chegar, muitas vezes com dificuldades, e sem muita capacidade de discernir o que vem pela frente, qual que é o nosso futuro aí nessa jornada. Durante a jornada desse viajor aconteceram obstáculos e situações difíceis, onde tudo repentinamente pareceu dar errado. Eu falo repentinamente porque nós não sabemos, da história não contemplou o dia dele ou os dias anteriores a ele, mas podemos até imaginar que estava tudo indo bem, ele estava pregando, ele era um trabalhador da boa nova de Deus. E de repente, tudo começou a dar errado e ele se acreditou, como estava escrito lá, até esquecido por Deus em algum momento. Assim que é a nossa vida, em alguns períodos e algumas situações, somos visitados então pela dor, pela incompreensão, pela dúvida, pelas dificuldades, mas a exemplo da história do viajor, nós também somos desafiados a sempre seguir em frente. Uma coisa para se notar, ele sempre seguiu em frente, ele não se deteve em nenhum momento, seguiu em frente. Outra coisa muito importante, mesmo sem entender a situação, a primeira atitude que o viajor teve foi orar. E seguiu em frente sem revolta com os acontecimentos que estavam deixando ele bastante preocupado. E isso é uma grande lição para nós. Ele, no primeiro momento que ele se viu parado diante daquela situação escura e de dúvida, ele orou. E depois aconteceu o que for. Chegou até nele o abatimento, a percepção que ele talvez tivesse sido esquecido por Deus, mas ele seguiu em frente sem revolta. Isso é uma grande lição para nós. E a história, gente, claramente ela mostra aqui uma coisa muito bacana, muito intrigante em alguns pontos, que é a providência divina a nosso favor. Que muitas vezes, como no caso do viajor, que ele não percebeu de imediato essa proteção,
mas ele teve nessa história a felicidade de perceber, ainda em vida, foi rápido a percepção dele, que tudo o que aconteceu foi para o bem dele. Nem sempre é assim. Então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre esse assunto muito bacana, muito interessante, que é a providência divina. O que é a providência divina? Porque nós sabemos, nós estudamos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, sobre a providência divina, sobre as leis divinas, né? Mas o que é a providência divina? O que são essas coincidências que acontecem, que aparentemente nos protegem em certos momentos da nossa vida, seja nos livrando de uma situação difícil, né, de uma situação perigosa, ou mesmo situações que podem provocar alguma dor na gente, alguma coincidência, entre aspas, acontece e nos salva. Porque por vezes a gente se impressiona com esses eventos, com essas situações que estão fora do nosso controle, eles acontecem sem o nosso controle, sem a causa aparente. E talvez o principal, né? Como a gente se conectar, como nos conectarmos, como sermos gratos por essa providência divina, independente dessa visão nossa de curto prazo, que a gente não consegue enxergar naquele momento da angústia, da dúvida, da dor, da situação difícil, nós ficamos imersos ali. Como se conectar a isso, perceber isso e agradecer. Então, tem alguns trechos aqui que vão nos ajudar a entender. A primeira coisa, isso foi muito bacana na busca por esse assunto, que eu, na minha dificuldade ainda de entender tudo, imaginava que as leis divinas eram leis perfeitas, imutáveis, que direcionavam toda a nossa vida. Mas aí veio na Gênese, dizendo: a ação de Deus não se limita às leis gerais e perfeitas a que ele submete todo o universo, mas sim a ação de Deus se completa individualmente em cada ser e em toda a criação. Ou seja, nós temos as leis divinas, mas o Criador, o nosso Pai, ele atua, ele age individualmente em cada ser, em toda a criação, em todo o universo. E aí tem as palavras aqui da Gênese. A ação do Criador é o que chamamos na criação, a ação do Criador na criação, a ação dele, é o que chamamos de providência divina, conforme então nos esclarece Kardec. A providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E é nisto que consiste a sua ação providencial, ou seja, ele está presente nas nossas vidas e atuando de forma muitas vezes pontual, em todos os instantes, para todo mundo, em todos os momentos. Com o advento do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, essa compreensão da divindade, da ação de Deus nas nossas vidas, ela ganhou uma nova dimensão, vindo o Espiritismo nos revelar como essa ação se manifesta por meio da aplicação das suas leis e todas as consequências que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Nós somos então beneficiários da providência divina cotidianamente no plano físico e no plano espiritual. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-vos-nos quanto a isso, basta-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Quem disse essa frase foi Emmanuel, num dos livros que chama Rumo Certo, que foi escrito por Chico Xavier. Então, eu vou retornar, seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós, ou seja, Ele está continuamente
fazendo ações para o nosso benefício. E Emmanuel recomenda, para você estar seguro disso, basta a prática da oração, ou seja, pratique a oração. Lembra o viajor quando ele fez? Se viu numa situação difícil e já realizou a oração. E aí vem uma parte bacana que ele falou, né? Mesmo ligeira ou inarticulada. Então você imagina uma oração de um grande orador espírita ou de um grande palestrante que saem palavras bonitas, encadeadas e profundas do fundo do coração dele, ou uma pessoa que às vezes ela nem conseguiu ter a oportunidade de terminar a sua alfabetização. Não importa. O Emmanuel está falando, mesmo uma prece inarticulada vai desenvolver em você a convicção da presença divina na sua vida, em todas as faixas da existência. Aqui existência, diga-se, do nosso espírito imortal. Olha como é importante a oração e o efeito que ela faz para nós, em nós, da presença de Deus nas nossas vidas, independente de como nós fazemos a oração. O que vale é a intenção que nós estamos fazendo, que nós estamos dirigindo nosso pensamento naquele momento, e não as palavras que nós colocamos na nossa mente. Então, continuando ainda o conselho de Emmanuel, no livro Rumo Certo. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas, uma mágica. Pensa, todavia, no amparo de Deus, e em todos os episódios da estrada, senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Então, olha, isso exemplifica bem a história do viajor. Ele fez a prece. No entanto, dentro da compreensão dele, parecia que nada estava acontecendo. Que é o que Emmanuel disse, nem sempre a prece vai ser seguida de uma mágica, de um evento espetacular, de uma transformação magnífica. Não, nem sempre é assim, na grande maioria das vezes não é. E aí ele aconselha, pensa no amparo de Deus em todos os episódios da estrada, ou seja, fique atento. A partir do momento que você exercitou a oração, pediu proteção a Deus e você se conectou a Ele, você consegue prestar mais atenção nos sinais do que estão realmente acontecendo. E você vai sentir isso, muitas vezes, não só com a sua mente, mas no silêncio aqui do seu coração. É lá que você vai sentir, muitas vezes, dentro dos seus sentimentos, não só dentro dessas coisas físicas que acontecem, né? Uma falta aqui, um problema de saúde ali, mas envolvendo os seus sentimentos aqui dentro, você avalia e fala, puxa, como Deus realmente está agindo, me protegendo. Para entender todos esses mecanismos de providência divina, nós precisamos de uma grande compreensão das leis que regem todos os fluidos que nós temos do universo, que são derivados da nossa matéria primordial, do fluido cósmico universal, das leis de frequência, de vibrações. No entanto, esse aqui não é o foco hoje, ok? Um indivíduo materialista que não tem essa percepção de Deus da forma como um indivíduo que crê num ente maior, seja de qual religião for, como é que ele percebe a ação dessa providência divina? Ou seja, ainda nesse estágio onde ele não acredita em nada. Então, como é que uma pessoa que não crê nisso avalia que a vida, que as coisas estão dando certo para ele? Muitas vezes essa pessoa percebe por efeitos materiais, percebe por uma profissão digna que ele consegue ter, por uma saúde física, por inteligência, por uma vida harmônica na própria família, entre outras coisas. No entanto, nem sempre é assim. Por vezes, o auxílio de Deus, ele tão somente se exprime através de doenças de longo curso, de dificuldades materiais, às vezes de extensa duração.
da cassação de oportunidades, de serviços que nós estamos tendo ali, que a gente acha que tá bem, e de repente isso é cassado, você não consegue mais executar aquela tipo de atividade. A supressão de regalias determinadas, que aparentemente está tudo indo bem e de repente puta, puxa vida, é retirado daquela regalia. Isso tudo, obviamente, preservando-nos contra quedas espirituais, em viciação ou loucura. Essas palavras estão aqui num curso da FEB, tá? E me fez recordar, eu até puxei no YouTube, nós temos um dos programas Pinga Fogo, Chico Xavier. Então lá no YouTube tem vários trechinhos, né, conforme a pergunta que era executada para ele. E ele comentou sobre as consequências kármicas que existem, que são levadas em consideração naqueles pedidos de cura que muitas vezes as pessoas fazem. Muitas vezes elas procuram auxílio dos espíritos das mais diversas formas, né, que eles atuam, pedindo cura ou exclusão de dor. No entanto, ele nesse programa fez questão de lembrar, naquele período, diante da TV, que às vezes retirar uma doença, que nos livros de André Luiz até são as doenças auxílios, né, que são citadas, uma doença ou uma dor pode significar mais adiante um desastre moral de consequências imprevisíveis para o seu futuro. Qual futuro? Seu futuro de espírito imortal. É muito profundo isso. Com o amadurecimento, todos os indivíduos, inclusive os materialistas, que não acreditam em nada, passam a acreditar, passam a perceber, passam a identificar inúmeros outros benefícios que nos abençoam a existência. Nessa fase, apesar da situação seja mais confortável ou mais desafiadora, o espírito está mais voltado a combater os seus vícios e a cultivar o amor e as virtudes. Então ele começa a perceber a ação de Deus com esses benefícios, não só se ele recebeu algum benefício material ou não, mas se ele está recebendo auxílio e benefícios para o seu crescimento moral, ok? Para as suas virtudes. Então, gente, proteção de Deus por isso mesmo é um sonho que não se realiza, é uma esperança que muitas vezes é adiada, é o ideal insatisfeito, é uma prova repentina. Isso também é proteção de Deus, por mais que a gente ainda não tenha capacidade de compreender. Portanto, com nosso amadurecimento e humildade, nós percebemos a ação da providência divina e temos de imediato o instinto de agradecer, como fez o personagem da nossa história lá. A partir do primeiro evento que ele percebeu que ele foi auxiliado e ele foi salvo, ele já agradeceu de forma profunda a Deus por tê-lo protegido, mesmo sem ele ter entendido naquele momento. Então eu vou terminar aqui com uma frase da FEB, que é muito bacana. Pensa na providência divina e toda vez que te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila, ou toda vez que te aflijas e chores, sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos de proteção de Deus, impulsionando-te o coração para as luzes das bênçãos eternas. Então aqui nessa frase está sendo recomendado consciência tranquila, faça o que pode sem culpa. Nem tudo está no seu comando, então não te aflijas, não chores, não tenha dúvida que Deus está a seu lado e que tudo isso que está acontecendo são recursos que Ele se utiliza para a sua jornada como espírito imortal, para a luz se fazer presente na sua jornada. Então, pessoal, essa era a nossa reflexão de hoje, uma historinha simples, mas que traz um ensinamento profundo de confiança, de fé, de conexão com Deus,
para nós percebermos as coisas boas que acontecem na nossa vida, mesmo quando nós só enxergamos a dificuldade. Tá? Eu acho que isso ainda leva a gente a muitas outras reflexões. Por hoje paramos aqui. Nesse momento nós vamos realizar então o nosso momento de vibração. Tá? Peço então que todos nós possamos se concentrar, fechar os olhos. Então vamos nos preparando para esse nosso momento de vibração, iniciando pela nossa respiração, atento ao ar que está entrando em nossos pulmões, respirando profundamente, expelindo o ar calmamente para um novo ciclo. Vamos relaxar nossos corpos, assumir uma posição bem confortável onde estivermos, procurar serenar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, focar a nossa atenção apenas nesse momento que nós estamos aqui. Iniciamos então agradecendo a Deus, a nosso Pai, pela infinita misericórdia e bondade, por todo esse universo maravilhoso e por toda a vida que nós temos nele. Agradecemos, Pai, pela sua ação em nossas vidas, sempre benéfica, sempre amorosa, sempre nos protegendo, muitas vezes, das nossas próprias más inclinações. Agradecemos também a Jesus, nosso querido Mestre, que nos é modelo, que nos é guia, que nos ensinou nessa jornada o caminho do amor, o caminho do perdão. E assim pedimos, Senhor Jesus, por todo o nosso planeta, que toda a humanidade possa se recordar no dia a dia, em cada momento, em cada pensamento que vem à nossa mente, das suas lições imortais. Que a paz possa reinar em nossos espíritos, para que ela possa se expandir para todo o nosso planeta. Rogamos, Senhor Jesus, que em todo o seu amor, que todo o seu amor ampare todas as pessoas, de todas as religiões, de todos os credos, de todos os países, de todos que ensinam o amor de Deus e ao nosso próximo como princípio de vida. Nós rogamos principalmente, Senhor Jesus, as pessoas que nesse momento estão sem esperanças, passando por momentos de dor, de dificuldades, de angústias, que sempre essas pessoas possam ser amparadas por um anjo amigo, que possam se lembrar que o Pai não esquece de todos nós em nenhum momento da nossa jornada. Não estamos sozinhos. E mesmo nos momentos de maiores provações dessa longa jornada do nosso espírito imortal, somos amparados e posteriormente vamos entender a extensão de todo esse amor, de todo esse auxílio, de todo esse amparo. Pedimos, Senhor Jesus, pela nossa casa espírita, pelos nossos mentores, pelos trabalhadores espirituais e encarnados que lá dedicam seu tempo, pelos nossos dirigentes e principalmente, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos que ali estejam com necessidade de auxílio, de amparo, de direcionamento. Pedimos sempre, Senhor Jesus, pela oportunidade de servir ao Pai e que possamos continuar no Teu caminho, Jesus, nessa nossa longa jornada de espíritos imortais que somos.
Que assim seja. Pessoal, então, mais uma vez agradeço a todos vocês. Que a semana de vocês seja repleta de paz e harmonia e que todos nós possamos continuar no caminho com Jesus, no caminho com confiança no nosso Pai, com confiança na providência divina que está sempre atuando a nosso favor. Um abraço, um beijo a todos, fique com Deus.